everything! Good Girl, Bad Blood. Eu acabei de ler este livro há 5, 10 minutos. Se virem aqui umas coisas estranhas, é só porque eu estou com frio e, na verdade, o meu saco de água quente está aqui dentro porque... Oh well! E estou aqui, tipo, a aquecer. Malta, eu nem sei. Eu acabei este livro agora, portanto, eu vou processar os meus sentimentos sobre este livro que eu amei com vocês, ok? Em primeiro lugar, quando este livro começou, eu estava a pensar como é que A Good Girl's Guide to Murder tem um fim tão claro, que é aquele fim daquele livro, e eu estava, mas como é que ela vai continuar isto? Porque para mim não estava a fazer sentido como é que a Holly Jackson ia conseguir dar seguimento a esta história. Obviamente tinha que ser a continuação da história da Pip, mas ao mesmo tempo, quer dizer, vão haver 3 assassinatos e agora temos um urso no colo e uma gata. Eu estava a pensar, são 3 livros, mais uma novela, mas eu estava a pensar, e assim, vai ser o quê? No primeiro é um assassinato que aconteceu há muito tempo, há 5 anos. O segundo ia ser o quê? Um assassinato novo? Quer dizer, agora os assassinos vão todos viver ali para o pé da Pip para ela poder fazer o seu trabalho. E então, depois surge esta coisa do podcast no início do segundo livro, que eu achei incrível, achei uma ideia genial, pensei, boa, porque faz todo o sentido e é o momento em que eles decidem como é que isto se vai chamar, como é que esta história se vai chamar, A Good Girl's Guide to Murder. E foi muito, muito giro o início. E depois há este desaparecimento do Jamie, que é sobre isso que é este segundo livro, e eu pensei... No primeiro livro eu fiquei com a sensação que aquilo que aconteceu com a Andy Bell que era assim uma coisa um bocado fora, e portanto que era uma cidade calma. Mas não, pelos vistos não. Achei este livro muito interessante. O livro passa-se num curto espaço de tempo. Ele tem cerca de 400 páginas e passa-se num curto espaço de tempo. Estamos a falar a história principal sobre o desaparecimento do Jamie. Passa-se, vamos dizer, em 10 dias. É menos de 10, mas pronto. Só para ser mais fácil a minha matemática. São 10 dias e depois temos 15 dias depois o que é que está a acontecer, que não são 15, são 16. E depois temos 6 dias depois... Portanto, se fizermos 10 mais 15 mais 5, sendo que há um gap de 15 dias mesmo, portanto, ou seja, o livro passa-se basicamente em 10 dias, vá, porque, salvo erro, são 7 ou 8 dias do desaparecimento do Jamie, mais uma coisa que acontece um dia que são 16 dias depois e uma coisa que acontece um dia que são 6 dias depois desses 16 dias depois. Portanto, vamos dizer 10 dias, mais ou menos. 400 páginas em 10 dias. E eu estava quase a chegar ao meio do livro e estava a pensar, eu não acredito que eu elogiei tanto o primeiro livro em como havia uma presença parental tão firme e agora no segundo livro não há. Mas depois, e eu estava a pensar isto, no dia em que eu pensei isto foi no dia em que eu cheguei à parte em que os pais da Pip se apercebem o que é que está a acontecer. E já é relevante porquê? Porque... Eu não sei se pareceu, isto é relevante porquê? Porque, na realidade, até àquele ponto tinham passado 2 ou 3 dias. E assim que a Pip coloca pósteres de desaparecidos, é como o de desaparecidos, missing person, pela cidade, automaticamente os pais delas chamam-na, não ias repetir, ias focar-te em ti, nos estudos, etc, etc. E a partir daí... voltei a sentir uma grande presença parental, sendo que tudo o que aconteceu até esse ponto passou-se num curto espaço de tempo. Se da última vez eu disse que o livro era um bocadinho... não era nem fast-paced nem slow-paced, neste eu senti uma urgência, e o livro está escrito de uma maneira que nós sentimos uma urgência para chegar ao fim e para descobrir o que... porque supostamente o Jamie está vivo, não é? Supostamente isto é... A Pip não sabe se ele está vivo ou não, mas quer que ele esteja. E toda a gente sabe, é conhecimento geral, quanto menos tempo uma pessoa estiver desaparecida,
maiores as probabilidades de encontrarmos essa pessoa viva, não é? E então há aqui uma urgência da parte da Pip que nos transmite esta urgência, que precisamos de saber, precisamos chegar ao fim. Está muito, muito bem feito. Outra coisa que eu gostei muito neste livro foi a presença dos mídia e achei, mesmo que acabasse aqui, que fossem só 2 livros e não 3 mais uma novela, eu acho que é muito engraçada a forma como no primeiro livro a desculpa da Pip para investigar o assassinato da Andy Bell é a presença dos mídia o papel dos mídia num caso destes, ou seja, ao fim e ao cabo o peso que os mídia têm para difamar ou não uma pessoa que é suspeita antes de estar acusada, antes de haver provas, antes de seja do que for. E depois neste temos a Pip que tem o seu podcast e fez tudo direitinho até ao início, como nós sabemos no início deste livro, porque pede para assinarem os consentimentos para as entrevistas irem para o podcast. Continua a haver um podcast, há um seguimento do que aconteceu no livro anterior, ou seja, tínhamos a questão do Howie, do traficante de droga, e do Max, que tinha cometido todos os crimes que cometeu, e temos a continuação aqui dessas coisas. Sabemos o que é que acontece aos dois, consequência do primeiro livro, o que também foi bom, porque não foi tipo, aquela história acabou e ficou ali atrás. Não, há uma continuidade, porque a vida da Pip continua e estas coisas aconteceram à Pip e, portanto, faz parte da nossa história. Continuamos a ver a relação da Pip com a Cara, o que eu também gostei muito, com tantas personagens que entravam no primeiro livro, portanto, fiquei satisfeita por não abandonarmos coisas lá atrás só porque aquele livro acabou. E depois também há um circle back a certos momentos do livro anterior, foi muito interessante e ajuda-nos a sentir esta continuidade da história. Acho que estou muito, muito curiosa para o terceiro. A forma como este livro é escrito é muito idêntica ao primeiro. Temos os apontamentos da Pip e as coisas, mas também temos o POV dela, geral. Temos bocadinhos que são tipo a introdução do podcast, ou pequenos excertos de coisas que vão para o podcast, ou não, ficheiros. É giro porque no primeiro tínhamos um mapa, neste temos umas fotografias. Temos aqui, é interessante ver a forma como a Pip reflete no primeiro sobre uma coisa que aconteceu há 5 anos e como as pessoas estão a reagir no dia de hoje ao que está a acontecer neste livro. Portanto, eu gostei muito mesmo. Não é um livro... A Holly Jackson, eu tenho dificuldades em expressar isto. Peço desculpa, mas eu não sou fã de policiais e estes livros são só incríveis, porque o que eu sinto muitas vezes nos policiais é que nós vamos tendo demasiadas pistas e temos os nossos suspeitos e depois chega ao fim e ou estamos certos ou estamos errados, e eu infelizmente tenho um bocado de azar com os policiais e tendencialmente chego ao suspeito antes de ser revelado no livro e depois fico desiludida por estar à espera de algo mais. E nestes livros, a forma como nós vamos ganhando informação, de facto, portanto, eu no livro anterior já tinha visto a série e já sabia o que é que ia acontecer, e então este livro foi uma experiência nova para mim, porque não sabia o que é que ia acontecer ainda, e à medida que ia lendo, ia descobrindo, não é? E em momento algum eu suspeitei que esta história ia ser o que foi. Ou seja, tudo começa porque o Jamie está desaparecido e a polícia não faz nada sobre o assunto. E o Connor, que é amigo da Pip, pede-lhe para ela investigar o caso. Mas o livro não é... é sobre o desaparecimento do Jamie, mas há tanto mais por trás disto do que eu estava à espera.
foi genuinamente incrível. Não tenho palavras e a evolução de personagens que há aqui é extremamente interessante, especialmente a da Pip, porque nós temos uma Pip extremamente... Eu senti a Pip do primeiro livro, senti que era muito relatable para mim, consegui identificar-me muito com a personagem. E no segundo livro acontecem coisas, eu ao início estava... Há certas coisas que acontecem que eu pensei, são estas coisas fiéis à Pip que eu conheço, mas tem a ver com o desenvolvimento da personagem, está muito, muito bem feito, e quando a Pip chega a uma conclusão em relação a este tipo de coisas, é só incrível. É só incrível. Super recomendo. Vou editar o vídeo do livro anterior, que na realidade ainda não o fiz, e depois vou começar o terceiro. Não sei se vou editar já este vídeo ou não, mas duvido. Porque tenho ali o terceiro. Eu tenho o primeiro livro ali em cima de uma estante, o segundo aqui, o terceiro no sofá, pronto para eu começar a ler, e o quarto aqui em cima. Estou, pessoal, juro. Olhem. Toodles!